Fala pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é Nostalgia, sejam todos bem-vindos a esse canal e hoje eu vim aqui com mais um vídeo de comerciais perdidos. Tema esse que eu já abordei aqui no canal algumas vezes, mas dessa vez eu venho com casos novos que não foram muito comentados no Brasil e eu acho que vai ser de interesse de vocês. Então já deixa o like, já comenta aqui alguma coisa, compartilha esse vídeo e se você não é inscrito ainda e adora esse universo de Lost Medias, esse aqui é o seu lugar, tá? Não se esquece de se inscrever depois. E bora para o vídeo! Tudo começa no dia 16 de outubro de 2011, quando o vídeo de um comercial foi carregado no YouTube pelo usuário Draft0528. É um comercial japonês do Donto, que é um aquecedor corporal, que é produzido pela Kincho, que até onde eu pesquisei é uma fabricante japonesa de inseticidas. Bom, o foco principal é desse produto que aquece o corpo, porém não foi nisso que as pessoas focaram quando assistiram o vídeo. Isso porque quando o comercial termina, aparece um trecho de 2 segundos de um rosto bem bizarro, o que deixou muitas pessoas assustadas e querendo saber o que era aquilo, né? Se fazia parte do comercial, até porque os comerciais japoneses, eles têm essa tendência, né, a às vezes ser meio bizarro. E eles fazem isso de uma maneira proposital, para chamar atenção mesmo. Vários comerciais japoneses têm essa pegada. Ou se é um trecho de algum outro comercial. A pessoa estava gravando esse comercial, deu stop no VHS, porém pegou ainda 2 segundos do trecho de um outro comercial. Em 8 de março de 2022, em um tópico de busca de comerciais em uma board de mensagens anônimas, um usuário solicitou uma busca por esse clipe assustador que apareceu após o comercial do Donto. Outros usuários do tópico expressaram interesse no clipe assustador. Um usuário falou que esse comercial do Donto foi exibido pela primeira vez em 1983, o que fez muitas pessoas especularem que esse vídeo bizarro, esse comercial, seja lá o que for, também é de 1983. E um outro usuário descobriu que esse rosto todo deformado, na verdade, é uma foto do Picasso. É uma fotografia dele que foi tirada por David Douglas Duncan em 1957. Alguns começaram a especular que o clipe fazia parte de um programa de introdução ao cubismo, mas outros falaram que não poderia ser o início de outro programa, já que o cartão de mensagem no início do vídeo dizia: por favor, continue para aproveitar Hagure-gumo depois disso. Para quem não sabe, Hagure-gumo é uma série de mangá japonesa que foi adaptada para uma série de TV live action em 1978, além de ganhar um anime em 1982. Outra pessoa no tópico também disse que a exibição de Hagure-gumo na TV foi no dia 5 de janeiro, e uma outra especulação foi que se tratava de um comercial para a exposição de Picasso realizada no Museu Nacional de Arte Moderna de Tóquio em 1983. Só que falaram que se realmente fosse isso, esse comercial deveria ser transmitido na NTV, que é membro do grupo Yomiuri. Além disso, um usuário descobriu que um livro de Picasso da série World Famous Paintings, de Renbonsha, foi lançado em fevereiro de 1984. E aí começaram a falar que esse clipe poderia ser um comercial desse livro. A identidade dessa filmagem do Picasso ainda permanece obscura e ninguém sabe se realmente isso é um comercial ou o que seria isso. Eu não acho que isso aqui seja algo proposital só para gerar views, até porque é um vídeo meio antigo, eu acredito na veracidade dele, porque esse vídeo também já foi publicado lá no Nico Nico em 8 de novembro de 2008. Então eu não acho que alguém tenha feito isso na época só para trollagem ou para gerar view. Mas ainda assim ninguém sabe exatamente o que seria isso e por quais motivos, se é um comercial, se não é um comercial, se é um erro técnico, uma vez que ela não faz parte do comercial da Donto. Então fica a dúvida, né? De onde veio isso?
Nos Estados Unidos, nós temos o Chuck E. Cheese, que é um restaurante muito popular entre as crianças, tem animatronics, fliperamas, muitas crianças comemoram o seu aniversário nele, mas vocês sabiam que no Brasil já tivemos o Chico Cheese? Seria aí uma versão BR do Chuck E. Cheese, que foi uma pizzaria que também tinha fliperama e animatronics, que foi criada por Fernando Brandão e um americano desconhecido, e ficava localizado na Barra da Tijuca. Eu acho que foi uma tentativa, né, de trazer o Chuck E. Cheese pro Brasil, deram uma abrasileirada no nome pra ficar mais legal, né? Chico Cheese? Chico Cheese fica mais legal do que Chuck E. Cheese. E esses locais eram muito populares entre os jovens dos anos 90, porque não era todo mundo que tinha um videogame em casa ou um computador, né? Só que o Chico Cheese fechou no começo dos anos 2000 por conta de um incêndio no local, o que fez com que os donos não quisessem mais continuar com a pizzaria no Brasil. Uma pena, né? Seria bacana se tivessem investido mais e talvez abrissem uma em São Paulo ou em outras regiões do Brasil. Dizem que existe um possível comercial do Chico Cheese, uma vez que existiam comerciais do Chuck E. Cheese nos Estados Unidos. E essa pizzaria ficou bem famosa no Brasil nos anos 90. E muitas pessoas especulam que sim, existe um comercial do Chico Cheese perdido, mas talvez seja algo mais regional para o Rio de Janeiro, algo que só foi exibido por lá e talvez em algumas emissoras. Só que até agora nada sobre isso ressurgiu online. Caso você seja do Rio de Janeiro e se lembra de alguma coisa relacionada ao Chico Cheese, se você já viu algum comercial ou algo parecido, comente aqui embaixo. É um caso bem interessante, né? Eu não sabia que o Chuck E. Cheese ganhou uma versão brasileira. Agora eu vou falar a respeito de um caso de um comercial perdido do Peru. Existem muitas lost medias de países latino-americanos que são bem interessantes e eu gostaria de abordar mais elas aqui no canal, se for do interesse de vocês, claro. Eu vou falar a respeito de um comercial que aterrorizou muitas crianças nos anos 90, que falava a respeito de quiromancia. Para quem não sabe, a quiromancia consiste na prática de avaliar a personalidade ou vida futura de uma pessoa lendo a palma de sua mão. E aí eles dizem que uma linha é do coração, a outra é da vida e etc. E aí, de acordo com a linha da sua mão, eles conseguem interpretar a sua vida e o que será dela. Na década de 90, a televisão peruana tinha muitos programas interessantes de entretenimento. Eu acho que nos anos 90, né, de uma maneira geral, a TV, assim, viveu a sua época de ouro. E o canal mais assistido no Peru nessa década era a Pan-Americana Television. E digamos que, por ser aí anos 90, não existia muita restrição de idade, então, segundo relatos, a população estava acostumada a ver imagens chocantes e até certo ponto perturbadoras, e nisso ela veiculava vários anúncios publicitários que nem sempre agradavam os peruanos, porque eles achavam que esses comerciais em sua maioria eram bem extravagantes. E um desses comerciais era da empresa Telemercado, que tinha um segmento dentro da emissora onde ela veiculava todo esse tipo de comercial sobre venda de produtos. De acordo com o youtuber Mr. Xander, entre 1993 a 1996, tinha um comercial em específico que deixou aí a criançada com bastante medo, que se tratava de um manual de quiromancia, porém não existe nenhum registro original desse comercial, mas segundo depoimentos de vários peruanos que se lembram dele, as imagens apresentavam um fundo escuro com essa narração: o que está escrito em amor, fortuna e destino em nossas mãos? Espera por eles? Então aparecia a imagem de uma mão se aproximando da tela, e depois aparecem as imagens do livro de quiromancia e de uma cabeça que parece fazer parte de um manequim, além de contar com uma música sombria de fundo. Ao final, sai o livro junto com o preço e o narrador pede que as pessoas liguem para comprar o produto. Como eu já falei para vocês, o vídeo está perdido, porém nós temos um usuário do YouTube, que é o Fabian, que ele fez uma recriação do anúncio baseada nos relatos de quem ainda tem memórias dele. No Peru, ele é considerado um dos comerciais mais misteriosos porque não tem nenhum registro. Claro que existem algumas diferenças, né, na hora das pessoas se lembrarem dele, o que é normal. O nosso cérebro pode sim gerar algumas memórias falsas, ou a gente não tem uma lembrança 100% perfeita, mas todos os elementos principais estão nessa recriação.
Dessa vez, bora falar de Chaves. Chaves também é muito popular no Brasil ainda, então merece um espaço aqui, né? Existe um comercial perdido do Chaves que recentemente foi encontrado, onde todos os personagens da vila são vistos interpretando a história da Branca de Neve. E calma que eu não estou falando daquele episódio onde tem também uma adaptação de Branca de Neve, porque a gente sabe que a primeira vez que o elenco do X-Pirito foi visto interpretando essa história foi naquele episódio lá do Tchurim Tchurim Funfly, né, que eles cantam aquela musiquinha, mas aqui eu não tô falando desse caso, tá? É um outro caso diferente. E se não me engano, esse aí do Tchurim Tchurim Funfly era do Chapolin, né? Um comercial de 1978 vazou por meio de um vídeo do TikTok, onde todo o elenco é visto interpretando a famosa história da Branca de Neve, mas nesse caso modificaram para Kiko de Neve, pois aqui o Kiko seria o protagonista. Aqui a estrela do festival é o Kiko! Aqui no caso, eles estão fazendo um comercial para uma tal de Submarinos Marinella, que até onde eu pesquisei é como se fosse o nosso... Sabe aquele bolinho Ana Maria? Então, é a mesma coisa. É aquele bolinho recheado e aí tem nos sabores de baunilha, chocolate, morango. O comercial já começa com o professor Girafales. Invitamos para que los vean en el curso de este programa. E depois nós temos o Seu Madruga, que aparece como o padrasto do Kiko de Neve. Muchísimas gracias. E aí o professor Girafales faz uma breve entrevista com ele. Temos aqui um diálogo do Seu Madruga com o Kiko, que começa a falar a respeito dos bolinhos, mas no final a única coisa que o Kiko recebe é um belo de um socão na cara. Ahorita lo único que me interesa son mis submarinos Marinela que están rellenos de relleno. Y además, nunca podrán despertar a Kiko Nieves. Te equivocas. ¿Me equivoco? Mais tarde, a voz do Sr. Barriga é ouvida como narrador, e ele menciona que o Kiko de Neve pode acordar graças a um beijo. E aí nele você vê também o restante do elenco. Então aparece Chaves, Chiquinha e Dona Florinda. Oh, mira lo que tengo, submarinos Marinela. Durante muitas décadas esse comercial estava perdido, porém recentemente ele foi encontrado, como já mencionei para vocês. Eu acho que ele está também disponível no YouTube. Se eu encontrar eu coloco o link. Eu tenho o link do vídeo do TikTok, mas finalmente aqui nós temos o caso de um comercial que foi encontrado. E bom, gente, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Você conhece algum comercial perdido? Pode até ser brasileiro, algum comercial que você já ouviu falar? Pode comentar aqui embaixo, porque pode ser muito interessante para um próximo vídeo também. É isso, a gente se vê na próxima e tchau, tchau!